Vem cá, uma perguntinha. Quando você ouve a palavra caos, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Assim, de bate pronto. O que aparece? Pra mim também, tá? Mas, se a gente olha a origem da palavra, a etimologia, o que é caos, de onde ele vem, é muito interessante. Porque não tem nada a ver com bagunça, com barulho, com o que a gente chama de caos. A palavra caos, K-H-A-O-S, ela é do grego e ela significa abismo, se a gente for fazer uma tradução livre. Um espaço primordial vazio para algo ser criado. Inclusive, na mitologia grega, Caos é o deus primordial, é o deus que veio primeiro para criar tudo. Então, tinha um grande vazio. E se a gente parar para pensar, faz sentido, porque para a gente criar algo, precisa ter um vazio. Se eu vou desenhar alguma coisa, eu preciso de uma folha em branco para desenhar, para começar. Não adianta estar uma folha toda rabiscada. E o Caos, o deus grego, foi e é exatamente isso. Ele é aquele que cria, que pega todos os elementos que tem disponíveis naquele lugar e cria o que é necessário. Ele era considerado a mais velha consciência divina. Então, assim, caos não tinha nada a ver com desordem, nada a ver com desespero, nada a ver com socorro, nada a ver, nada a ver. Era um vazio esperando para algo ser criado. Lindo, né? Mas eu preciso confessar aqui, cá entre nós, eu não via o caos dessa forma. Tão poética, tão maravilhosa, cheia de oportunidades, um potencial latente para criar algo novo, não, sabe? Muito pelo contrário. Ele me gerava, e ainda me gera, né? Porque eu tô aqui num processo, e todos nós que estamos vivendo, estamos sim tendo nossos caos, nossos obstáculos. Extremamente momentos desesperadores. Desesperadores com raiva, porque as coisas não saem do jeito que a gente quer, com medo, com ódio, por não ter controle das coisas, por me organizar, planejar, sonhar e as coisas realmente saírem de uma forma completamente diferente, às vezes até do avesso. Só que eu também comecei a perceber que é diante do caos que eu coloco todas as ferramentas que eu aprendi na minha vida em jogo. E aqui eu tô falando de meditações, tô falando de orações, tô falando de treinos, de treino mesmo de musculação, de treinos da mente. É um momento, quando as coisas não saem do jeito que eu espero, do jeito que eu quero, quando tá aquele caos na minha vida, é o momento que eu uso tudo o que eu posso, todas as minhas estratégias coloco em jogo. É onde eu sou verdadeiramente eu, com as minhas emoções. No caso, todas as emoções querendo o controle do divertidamente. Então, eu tô começando a ver o caos, esse desafio, que é o caos que todos nós passamos, vamos combinar. Não como um muro, como eu via muitas vezes, mas como um espelho. Como um momento onde eu consigo me enxergar e ver uma possibilidade do que eu posso ser depois de superar aquele caos. Entende? Porque, no fundo, todo desafio, todo caos, todo obstáculo, por mais difícil que seja, ele carrega uma pergunta. Quem você escolhe ser diante dele? Deu ruim, não saiu do jeito que você queria. Quem você escolhe ser diante... Até desliguei sem querer o microfone com o meu queixo. Quem você quer ser diante da situação. E isso é muito forte. E se a gente for além... É isso que a gente controla na vida. Porque o que acontece? Se vai chover, se não vai chover, se as coisas vão sair do jeito que a gente quer, se não vai sair do jeito que a gente quer, por mais que a gente planeje, o que a gente controla mesmo é como a gente se sente ou como a gente vai agir diante das situações. E o podcast Depois do Caos, esse que você está ouvindo agora, que eu estou falando, vai ser exatamente sobre isso. Eu vou compartilhar reflexões pessoais quando eu estiver diante do caos, como uma forma da gente, juntas e juntos, vermos que a gente não tá sozinho, não importa o que aconteça. A gente tá junto e cada um tá passando por seu próprio caos. E a gente pode se ajudar muito nesse lugar, de não se sentir sozinho. Também vou conversar com pessoas
extremamente inspiradoras, que passaram por muitos momentos de caos e que seguem aprendendo muito, que vão compartilhar aqui com a gente. E aqui, as conversas nunca vão ser sobre títulos, cargos. É claro, quando a gente for apresentar quem está sendo entrevistado, a pessoa vai acabar indo para esse lugar, né? Tanto a parte pessoal quanto a parte profissional. Mas aqui vai ser muito mais sobre o interno. Ninguém vai precisar vestir armadura. Vai ser realmente um espaço de vulnerabilidade para a gente conseguir se conectar uns com os outros aqui e também com todos os entrevistados e entrevistadas que vão vir aqui compartilhar as situações de caos que eles passaram, que eles viveram, que eles vivem e como eles superaram e o que eles aprenderam. Aqui, a vulnerabilidade é a verdadeira força. Até porque, quando a gente está falando de caos, a gente se quebra, a gente se perde inteiro naqueles caquinhos quebrados, a gente se remonta, a gente muda de formato, a gente se cola. É como se fosse aquela arte japonesa, kintsugi, sabe? Onde eles pegam cerâmicas que foram quebradas e eles colam com uma cola misturada com ouro e platina e fica bem visível onde foi quebrado naquela cerâmica. E não como uma forma de esconder que foi quebrado, mas como uma forma de expor. Até porque, aonde eu tô, onde você tá, todos os caos que a gente enfrentou na vida fez com que a gente chegasse exatamente onde a gente tá. E faz parte da gente, faz parte da nossa história. E o kintsugi, essa arte maravilhosa japonesa, é exatamente sobre isso. Inclusive, se você olhar pra arte, né, pro que visual que foi feito para o podcast, é exatamente essa ilustração. É um busto que foi sim quebrado e que está sendo remontado. E a cada episódio a gente vai remontar juntos e de novo, para aprender e evoluir cada vez mais juntos. E assim, não é sobre romantizar o caos, mas também não é sobre demonizar, entendeu? É algo que faz parte. Eu sinto e eu vejo que o sucesso na vida, ele não é só criado quando a gente conquista algo que a gente quer muito, sabe? É como a gente realmente existe diante dos obstáculos, não diante do que deu certo. E no momento presente, porque é sobre isso. A gente pode ter muitas metas, mas como a gente age aqui, nesse momento, dessa forma, isso é sucesso. E talvez essa seja a lição mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Superar faz parte de existir. E a gente sempre vai superando e evoluindo, passando por caos, passando por obstáculos. Eu sou Ana Júlia Agostinho, muito prazer. Eu sou jornalista de formação, sou repórter e entrevistadora, trabalho como estrategista no mercado de publicidade e eu tô cursando filosofia. Eu sou uma curiosa por essência, desde muito pequenininha, e eu vou ser a sua companheira nessa jornada. O meu papel aqui nunca vai ser trazer respostas prontas, muito pelo contrário. É abrir espaço para perguntas, conversas, histórias, que nos mostram que tá todo mundo aprendendo a existir diante dos obstáculos. E eu quero caminhar do seu lado nesse caos que é viver. Porque cada episódio não é só um convite para me ouvir, para ouvir a história do outro. É um convite para você se ouvir também, para você ver o que aparece aqui dentro da sua mente, da sua cabeça, com as conversas que a gente faz. É algo junto que a gente vai fazer e conversar. Tanto que eu vou amar ver os comentários de vocês, o que vocês mais gostaram de cada conversa, de cada entrevista, de cada reflexão. Isso vai ser fundamental para o podcast. Inclusive, eu já quero te ouvir agora nesse instante. Você já parou para pensar que o caos pode ser muito mais um aliado no seu processo de transformação do que um inimigo do seu plano? Ou dos planos que você tem para o futuro? Quero muito saber como isso cai pra você. Vamos conversar. Comenta aqui embaixo. Me conta também o que você achou desse primeiro episódio que eu tô tão feliz de colocar na rua, de nascer. E toda quinta-feira estaremos aqui juntos, com muitas reflexões, entrevistados maravilhosos e com você aí do outro lado me contando como é que cai
cada uma das temáticas para você e também, claro, me contando temáticas que você gostaria de ouvir aqui. Seja muito bem-vindo ao Depois do Caos. E até o próximo episódio.